Você sabe o que tem sido responsável por tirar a vida de pessoas muito mais do que as guerras e também influenciado a história mais do que qualquer outro império poderoso? É bem possível que você tenha pensado nos famosos micro-organismos, como o caso dos vírus e bactérias. E é exatamente isso que nós vamos entender agora. Oi, pessoas lindas e maravilhosas! Meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da vacina. Como e quando ela foi criada, em qual contexto ela foi aplicada. Então, se você ficou curioso, vem comigo que eu te mostro essa história toda de um jeito bem ilustrado. Não é novidade que essas pequenas criaturas microscópicas podem causar epidemias devastadoras, como é o caso da peste negra no século XIV. A peste foi uma das doenças infecciosas mais mortais que já existiu. Ela foi responsável pela pandemia que se disseminou na Europa entre 1347 e 1353. Acredita-se que ela tenha começado na China e foi se espalhando rapidamente por causa do grande comércio da época, percorrendo a Rota da Seda até a península da Crimeia e chegando à região do Mediterrâneo em vários navios mercadores italianos. Infelizmente, a peste negra acabou tirando a vida de muitas pessoas. Segundo as estimativas, entre 30% a 60% da população europeia foi vítima fatal da doença, o que corresponde a quase 100 milhões de pessoas. Para você ter uma noção, a Europa só conseguiu recuperar o seu nível populacional depois de 150 anos. A peste negra é uma doença infecciosa causada pela bactéria Yersinia pestis, também conhecida como Pasteurella pestis. A bactéria em forma de bastonete foi descoberta em 1894 por Alexandre Yersin, bacteriólogo do Instituto Pasteur de Paris. A peste foi transmitida de porto em porto pelos ratos nos navios mercantes. Além disso, as pulgas que sugavam o sangue dos ratos infectados tinham o seu sistema intestinal atingido pelas bactérias causadoras da doença. Essa pulga, então, através de repetidas mordidas, provocava a infecção de novos hospedeiros, tornando-se o vetor principal da infecção. Essas bactérias foram responsáveis pelo desenvolvimento de 3 variações da doença, conhecidas como peste bubônica, peste septicêmica e pneumônica. A peste bubônica é a forma mais comum entre elas e o seu nome vem dos bubões, que são gânglios linfáticos inchados contendo um pus preto azulado. As pessoas infectadas sofrem uma série de sintomas, como é o caso da febre alta, insuficiência respiratória e hemorragias. E naquela época, as pessoas que estavam contaminadas eram diretamente direcionadas à quarentena, enquanto aquelas que não estavam infectadas faziam de tudo para não ser contaminadas e fugir das zonas de risco. Porém, mesmo nessa confusão toda, ainda tínhamos aqueles que tentavam salvar vidas, conhecidos como os médicos. Os trajes dos médicos eram compostos por um capuz e chapéu de abas largas. O rosto era protegido por uma máscara de couro em forma de bico de ave, com abertura para os olhos cobertas por vidro. Também vestiam luvas de couro e roupas de proteção facilmente laváveis, impregnadas com vários tipos de óleos. Por mais admirável que a atitude desses médicos fossem, eles não conseguiam curar as pessoas. Eles apenas diminuíam as suas dores e ajudavam a diminuir a velocidade de propagação da doença através de orientações médicas e da higienização. A peste negra não é a única epidemia da história. No século XVI, a varíola, o sarampo e a gripe foram trazidas às Américas pelos descobridores europeus, matando milhões de índios e provocando a redução das civilizações locais. E, naquela época, não se tinha tecnologia e estudos avançados como hoje, então as pessoas não sabiam nada sobre as razões dessas pandemias. Então já deu para imaginar como a coisa era complicada, né? O primeiro avanço científico documentado aconteceu na China no século XVII, onde utilizaram o método mais primitivo da vacinação, conhecida como variolação. Segundo esse método, eles transformavam em pó as cascas de feridas da varíola contendo o vírus já inativo e passavam em pessoas saudáveis.
A variolação foi levada para a Inglaterra em 1721 pela senhora Maria Montagu, que teve o seu filho imunizado em Istambul durante a epidemia da varíola. Estudos mostram que 3% das pessoas que passaram por essa imunização vieram a falecer. Em meio a todo esse contexto, algum tempo depois, nos anos de 1770, um estudante de medicina inglês de nome Edward Jenner se deu conta de que as mulheres ordenhadoras, que eram infectadas com frequência com a variante da varíola bovina não mortal, não foram infectadas pela variante mortal da doença. Já em 1796, Jenner vacinou um menino de 8 anos com um material que veio de uma ferida de varíola bovina de uma das mulheres que trabalhavam na ordenha. Após o procedimento, o menino se sentiu mal durante vários dias, mas logo se recuperou por completo. E depois, quando esse mesmo menino foi infectado com o vírus da varíola, ele se mostrou imune, comprovando que o método havia dado certo e se tornando o primeiro caso de vacinação. O sucesso da vacinação acabou por mudar o mundo. À medida que a ciência e a imunologia vão se desenvolvendo, os cientistas conseguem entender melhor como funcionam as doenças e criar vacinas a partir de vírus e bactérias atenuados ou enfraquecidos. As vacinas desenvolvidas por Louis Pasteur, Emil von Berry, Maurice Ralph e muitos outros cientistas estão salvando centenas de milhões de pessoas nos últimos 150 anos e contribuindo para o aumento do tempo de vida médio das pessoas. Mas não pense você que essas doenças não chegaram ao Brasil. A verdade é bem diferente. E para entender melhor esse contexto, vamos dar um pulo no Rio de Janeiro no ano de 1902. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro estavam tomadas por toneladas de lixo. Com isso, o vírus da varíola tomava conta da cidade. A falta de limpeza permitia a proliferação de ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais, como é o caso da peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares de pessoas anualmente. Com a ideia de reurbanizar e fazer um saneamento legal para a cidade, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Pastos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor de saúde pública. E assim, foi dada a largada para a construção de grandes obras públicas, o alargamento das ruas, avenidas e o combate às doenças. O grande problema é que a reurbanização do Rio de Janeiro sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas porque tiveram seus casebres e cortiços demolidos. Com isso, a população foi obrigada a mudar para lugares distantes dos locais onde trabalhavam e para os morros, o que acabou contribuindo para o aumento das favelas. E para piorar a situação, com a demolição das casas, o preço dos aluguéis foram para as alturas, o que acabou aumentando ainda mais a indignação da população. Mas voltando os olhos para as questões sanitárias, era necessário combater o mosquito e o rato transmissores das principais doenças. Por isso, o intuito central da campanha era precisamente acabar com os focos das doenças e o lixo acumulado na cidade. Então, para isso, o governo anunciou que pagaria à população por cada rato que fosse entregue às autoridades. E como o brasileiro gosta de levar vantagem, a galera começou a fazer criação dos roedores. É complicado, né? O dinheiro entra, mas a doença toma conta. E por causa dessas fraudes, o governo cancelou as recompensas para a apreensão dos ratos. O grande problema aqui é que a campanha de saneamento era realizada com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. E tem mais, a conscientização e esclarecimento sobre a importância da vacinação ou da higiene não eram feitas. E vale ressaltar que apesar da vacina contra a varíola ter sido desenvolvida em 1796 e a vacinação ser obrigatória no Rio de Janeiro para crianças e adultos desde 1846, não havia quantidade de vacinas suficientes para toda a população. Isso sem falar que as vacinas não eram bem vistas pela população, até porque elas não estavam acostumadas e completamente sem informação sobre a vacinação. E como consequência disso, por causa de tanta novidade e da falta de informação, alguns boatos começaram a aparecer, como é o caso de que se a pessoa se vacinasse, ela adquiria feições bovinas.
Também vale chamar a atenção para o fato de que a cultura da década de 1900 era bem diferente dos dias atuais. Então, no tempo onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os seus braços para tomar a vacina foi visto como imoral. Daí a insatisfação da população com todo esse contexto foi generalizada. A gota d'água para o início da famosa revolução da vacina foi a aprovação da lei de número 1261 em 31 de outubro de 1904 e a regulamentação em seguida, em 9 de novembro, sugerida por Oswaldo Cruz, que tornava obrigatória a exigência de comprovantes de vacinação contra a varíola para a realização de matrículas nas escolas, obtenção de empregos, autorização de viagens e certidões de casamento. A medida previa também o pagamento de multas para quem resistisse à vacinação. Então, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes de saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, onde hoje é a atual Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. E como desfecho, a lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro. Talvez você tenha imaginado que o movimento anti-vacina tenha surgido nessa época, e a coisa é mais ou menos por aí. Com o surgimento da vacina, a desconfiança em usar algo novo era gigantesca. Além disso, alguns líderes religiosos eram contra a prática da imunização, já que acreditavam que a doença era uma punição divina e não devia ser tratada e nem prevenida. Outros a consideravam repulsiva, usando jornais e revistas para ironizar a descoberta do médico. E de um modo bem parecido como aconteceu no Brasil, na Inglaterra, a vacina começou a ser obrigatória no ano de 1853 através da Lei da Vacinação. Essa lei definiu que as crianças deveriam ser vacinadas até os 3 meses de idade. Caso contrário, seus pais poderiam pagar multas e até mesmo serem presos. Novamente, nós temos aqui a imposição forçada da vacina para algo completamente desconhecido. E foi daí que foram criadas organizações anti-vacinas que exigiam a abolição dessa lei, adotando medidas sanitárias como, por exemplo, o isolamento de pacientes doentes. A Sociedade de Londres para a Abolição da Vacinação Obrigatória foi fundada em 1880 e logo depois, em 1896, o seu nome foi mudado para a Liga Nacional Anti-Vacinação, que contava com pelo menos 100 filiais e mais de 10 mil membros. E desde então, o movimento vem crescendo. Acho que um dos maiores problemas do contexto da revolta da vacina foi a falta de comunicação. Até porque Oswaldo Cruz escrevia textos para jornais, revistas, artigos científicos, textos de cunho acadêmico informando sobre os benefícios da vacina. Porém, entretanto, contudo, todavia, a maioria da população brasileira era analfabeta ou semi-analfabeta. Com a falta de informação e o fim da obrigatoriedade da imunização, as pessoas acabavam deixando a vacina de lado e seguindo as suas vidas. O resultado foi que no ano de 1908, uma nova e intensa epidemia de varíola voltou a atingir o Rio de Janeiro, com mais de 6.500 casos, segundo dados da casa de Oswaldo Cruz. Foi só então que a população começou a procurar voluntariamente os postos de saúde para se vacinar. A falta de informação também contribuiu para o surgimento do movimento anti-vacina. E agora, tão recentemente, a falta de conhecimento da elaboração rápida da vacina contra a Covid-19 fez com que o movimento anti-vacina ganhasse ainda mais força. Tá aqui um exemplo ótimo e claro de como o acesso à informação pode evitar problemas maiores. Por isso, a utilização de diferentes meios de divulgação são essenciais, desde a TV até a criação de músicas para diferentes públicos. É importante ressaltar também que cada pessoa é dona do seu próprio corpo, então elas decidem ou não se vão tomar as vacinas, mas é extremamente importante refletir sobre os benefícios que esses imunizantes podem nos trazer. A própria Covid-19 deixou tudo isso bem claro.
Nós só conseguimos contornar essa situação por causa das campanhas intensas de vacinação e cuidados de higienização adotados. Do contrário, o número de variantes seria muito maior, o número de infectados absurdamente maiores e o número de vítimas fatais ainda mais assustadores. E se me permitem, eu vou um pouco além. Se antes os boatos surgiam por falta de informação, hoje vivemos em um momento em que as informações em excesso, via as mídias sociais, conhecidas como as famosas fake news, são divulgadas e acabam desprezando a ciência, jogando no lixo anos de estudos sérios que permitiam desenvolver métodos científicos comprovados e assim criar vacinas eficazes para salvar inúmeras pessoas. Um tanto injusto, você não acha? Então não sai por aí acreditando em qualquer coisa que você vê no celular. Procure por informações concisas e principalmente em fontes seguras. É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te conto a história das mulheres que tentavam salvar vidas das pessoas através dos seus conhecimentos em plantas medicinais, mas acabaram sendo queimadas vivas ainda no século XVII. Então, se você ficou curioso para conhecer mais essa história, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!